E aí galera, vou conferir com vocês agora Heretic e Hexen, dois joguinhos bem antiguinhos aí da velha guarda, completando aí 30 anos, né? Foram relançados agora num combinho dos dois jogos durante a QuakeCon e por isso eu vou estar conferindo com vocês. O Heretic foi lançado dia 29 de dezembro de 94 originalmente, o Hexen lançado dia 30 de outubro de 95, ambos para MS-DOS. E agora o relançamento ocorreu dia 7 de agosto de 2025, nesse combinho aí de Heretic e Hexen. As plataformas que estão disponíveis, gente, para computador no Steam, no GOG, Xbox One, Series XS, PlayStation 4 e 5, Nintendo Switch e Game Pass. Day One Game Pass, como virou regra aí, né? Desde a aquisição, mais ou menos, aí da Microsoft adquirindo a Bethesda lá atrás, né? Então, muito bacana para todo mundo conseguir jogar esses joguinhos, essas pérolas aí, tá? Aí, gente, os jogos originalmente foram desenvolvidos pela Raven Software, uma marca que tá bem forte hoje, né? Foram os primeiros jogos deles, desenvolvedora norte-americana, muito conhecida pelo trabalho no Call of Duty, né? E também outros joguinhos aí, ó, o Hexen 2 lá atrás em 2007, alguns jogos Star Wars Jedi Academy, que era muito bacana, por sinal, e outros joguinhos aí, que eu não sei quais são. Mas bastante jogo mesmo, né? Tá bem viva ainda essa desenvolvedora. E essa desenvolvedora que desenvolveu originalmente tanto o Hexen quanto o Heretic lá atrás, né? Primeiros jogos deles. Essa versão remasterizada é pela Night Dive Studios, também norte-americana, ela que vem fazendo esse trabalho, né, de remasterizar joguinhos de tiro em primeira pessoa velhos, alguns em terceira pessoa também. Todos esses da Bethesda estão sendo refeitos por eles, né? Então, continuando o trabalho deles aí de remakes, remasters e tal, muito bacana. Já estão com uma formulazinha, basicamente, eu acho, para fazer isso, né? Então, fazendo mais do mesmo e tá ficando muito legal o trabalho deles. Esse aqui é o portfólio atual de jogos deles no Steam, tá, gente? Dá pra ver aí todos os remakes atuais, né, que eu citei aí de alguns joguinhos da Bethesda, outros, né, de outras desenvolvedoras. Então, muitos joguinhos disponíveis, remasterizados, né, nesse trabalho, nessa versãozinha deles aí, muito bacana. Publicado pela Bethesda, né, gente, norte-americana também. Tem um portfólio gigante de jogos, isso aqui são apenas os cooperativos, tá? Sem delongar demais, que tem jogos demais a Bethesda, esses são os cooperativos disponíveis no Steam no momento. Primeiro, gente, o Heretic. Heretic é um jogo de tiro em primeira pessoa, né? Aquela formulazinha meio boomer shooter, né? Lá Doom, Quake. Tem uma questão de uma fantasia medieval, né? Onde você é um mago que usa umas armas muito loucas, enfrenta aí uns bichos meio esquisito, meio demônio e tal, mas não demônio como o Doom, uma coisa mais de fantasia medieval mesmo. Tem um sisteminha de inventário, né, onde você guarda alguns itens para consumo depois, algo que era muito raro na época. E o Hexen, que é meio que uma continuação do Heretic, tá? Que seria uma trilogia de jogos, então o Hexen seria o segundo título, aí o terceiro não foi lançado. E acabou que depois eles lançaram Hexen 2, Heretic 2, né, e aí pareceu que não era continuação do outro, mas originalmente era para ser continuação do outro, então é meio que um spin-off continuação. Vamos lá. Qual que é a diferença dele, gente? Ele também é jogo de tiro em primeira pessoa, também é meio que um boomer shooter, também tem uma atmosfera de fantasia medieval, mas ele tem classes, tá? São 3 classes jogáveis, cada uma com armas iniciais, estatísticas diferentes, então vai para uma coisa meio RPG, né? Ainda sem sistema de nível e progressão, acho que o Hexen 2 introduz isso. Tem puzzles, tem uma exploração diferente, tá? Então uma sequência de mapas, meio que mapas interligados, quase que um Metroidvania, por assim dizer, pelo que eu ouvi falar, tá? Então bem mais avançado, mais complexo nesse sentido. E aí o conteúdo, gente, tá? A gente tem aqui o Heretic, o Hexen, o primeiro DLC do Hexen, dois episódios, né, por assim dizer, adicionais, tá, lançados agora, como também tá sendo meio que regra nesses remasters, né, com capítulos adicionais para continuar jogando jogos, os 2 jogos no caso aqui, trilha sonora remasterizada e suporte a mods nativo, né. Ao todo, gente, são 117 mapas de missão e 120 mapas de deathmatch, tá? Somando aí todos os jogos, todos os capítulos, todos os episódios, assim por diante. Então esse é o conteúdo final do jogo, fora os mods ali e tudo mais, já vem com uma renca de mods aí disponíveis para quem quiser testar. Co-op, gente, seguindo aí o jogo anterior que foi refeito, né, que eu acho que foi o Doom, co-op local para 8 jogadores, co-op online para 16 jogadores, com direito a crossplay entre as plataformas, tá? Então, muito completinho, muito bacana, muito acessível, né? Um trabalho muito legal mesmo. Tô adorando esses remakes, remasters aí da Night Dive.
Co-op local, gente, dá para um player ficar no teclado e mouse e o restante no controle, tá? Se não tiver controle para todo mundo, ou se for preferência de alguém jogar no teclado e mouse. O esquema no teclado e mouse, por padrão, é meio moderno, né? Com mira, vertical, etc e tal, mas dá para desativar e ficar um pouquinho mais clássico. O WSD também, que na época não se usava, né? Enfim, é isso. Vamos conferir na prática aí como é que tá funcionando, beleza? Vamos lá, galera, acabei de abrir aqui o jogo, tá ali inicial. Dá um botão aqui. Ó, já cai aqui na tela de seleção de episódio, né? Então a gente tem aqui o jogo base do Heretic, jogo base do Hexen, primeiro DLC do Hexen, né? Lá de 96 ainda, e os novos episódios aí, exclusivos do remaster, né? O novo episódio do Heretic e o novo episódio do Hexen. Vou começar aqui no Heretic, tá? Vou jogar ele um pouquinho e depois eu jogo um pouquinho o Hexen aqui original, tá? Não vou jogar esses outros novos ainda não, tá? Qualquer coisa fica para outro vídeo. Vamos lá. Então, olha só, a gente não tá com a fontezinha original por conta da tradução em português, né, de acentuação e tudo mais, tal qual aconteceu no Doom, né. Vamos lá, opções, controles. Então, ó, aqui eu posso configurar controles, mouse e teclado, WSD, redefinir, mira vertical. Por padrão tá habilitada, né, o jogo antigo não lembro se tinha mira vertical, acredito que não. Ó, primeiro controle para o jogador 1 para o jogador 2, questão de co-op local, né? Importante se você quiser que um player fique no teclado e mouse. Inverter analógico, muita opção, gente. Isso aí tá sendo meio que padrão desses remasters, né? Tá sendo bem padronizado e só vai expandindo a cada jogo novo, tá bem legal. Jogabilidade. Sempre correr, desbloquear trapaças. Ó, a mira, né? Para você configurar. Mira automática e muda a cor quando tá mirando automaticamente. Multijogador, multiplataforma, voz sobre IP, microfone, várias coisinhas. Som, ó, trilha remasterizada, né, remix, desligada ou original, ó. Várias coisinhas, várias opções, né, bem legal. Volumes, áudio 3D, dá pra ativar. Bem legal. Exibição bem completinho também, gente. Olha isso. Nossa, olha esse FOV 74. Várias coisinhas. Tem gente que vai querer um FOV maior, né? Mais compatível com alguns jogos. Ó, aqui a gente vai para API gráfica usada, resolução, né? Bem bacana, bem completo mesmo. Acessibilidade. Quando entra a primeira vez no jogo, ele abre isso, tá? Ter esse alto contraste, reduzir textura vermelha, ler bate-papo em voz alta, enfim. Muitas questões de acessibilidade. E idioma. Ele pegou por padrão português, né? Se colocar em inglês, ó, já aparece a fontezinha clássica do jogo, tá? Infelizmente, nossa fonte não... Nosso idioma não permite a fonte clássica, né? Créditos, Bethesda.net, beleza. Cofre Raven, aqui tem umas questões de artwork, né? Pra quem quiser aí, eita caramba, saber mais sobre o jogo, né? Ver algumas informações, umas imagens, né? Etc e tal, do desenvolvimento do jogo, basicamente tá tudo aqui para quem quiser saber um pouquinho mais sobre o desenvolvimento do jogo, tá? Mods, ó, como eu tinha falado, tem suporte a mods, né? Então, dentro do próprio jogo, agora também tá virando um padrão deles, disponibilizar esses mods, né? Permitir instalação, atualização e tudo mais. E upload também, né? Muito bacana isso, gente. Mudar o jogo volta para aquela tela inicial lá, né? Para trocar o jogo / episódio. E, por enquanto, é isso. Não vou mostrar um multijogador ainda. Deixa eu ver. Ó, ele entra no local para você adicionar os jogadores locais, tá? Onde eu posso adicionar aqui, depois eu testo isso. Aí depois eu escolho se o co-op é só local, se vou jogar esses jogadores locais que podem estar presentes para jogar em LAN e online. Então dá para misturar jogadores locais e online. Entrando em online, criar partida, entrar na partida e informar código da sala. O código da sala é para crossplay, tá? Entrar na partida, ó, ele vai mostrar algumas partidas, o modo, né? Tenho filtros aqui. Cooperativo, mata-mata, né? Organizar por ping, muito bacana, muito bacana. E criar partida, privacidade pública particular, multiplataforma ou não, máximo de jogadores, vai até 16, modo de jogo, qual é o jogo, ó, mesmo entrando no Heretic eu posso jogar o Hexen aqui, né? Os episódios, ó, são os capítulos, né? E as fases. Dificuldade. Você vê que por padrão já colocou difícil, gente, porque provavelmente no co-op é mais fácil, né? Acho que ressurge e tal. Começar com varinha em toda fase, sem monstro, monstro rápido. Cooperativo moderno, vem marcado. Fase melhorada, item melhorado, arma melhorada. E é isso aí.
bem completinho, gente. Muito, muito bacana essas melhorias todas. Gente, eu vou entrar aqui num jogador, vamos lá. Ó, seleção de fase, se eu quiser jogar uma fase específica, né? Pulando aí e continuando onde parei. Mudando a dificuldade, né? Que vai do muito fácil até o muito difícil. Modificador de jogabilidade. Igual tem no multiplayer lá, né? Exatamente os mesmos. E aqui ele explica cada um deles, olha que legal. Ele explica ali em cima, no multiplayer não estava explicando, né? Vamos lá, novo jogo. Vou começar aqui o primeiro episódio. A dificuldade, vai chorar para os medrosos, pode mandar ver, tu és mestre de execução, a peste possui. Ficou meio português de Portugal, parece, impressão que eu tenho. E vamos lá. Gente, posso jogar no WSD, posso jogar no controle, tá? Ó, tá com o mouse e look ativo, né? Vamos lá, vou jogar no controle. Ó, tem uma muniçãozinha ali. Tô jogando aqui com right trigger. Nossa, anda rápido pra caramba nesses jogos. Todos você andava bem rápido. Ah, vê muito inimigo, velho. Tá doido. Acabou a arma. Ó, só fiquei com bastão agora. Que início, né? Ouvindo os barulhos, eu sabia que tinha inimigo. Tá, left button. Não quebra, não? Quebrava. Frasco de cristal, isso aqui. Chave amarela, apertei X, tá? Pra ativar. Ó, tem inventáriozinho, né? Não tô vendo como é que usa, não tô conseguindo usar ainda. Deixa eu ver. Y é o mapa. Ó, tem o número de itens, 1 de 4, 7 de 39 inimigos, 0 de 4 segredos. Não tem pulo, tá, gente? Não sei se vai ter segredos assim de parede, deve ter, né? É um jogo que eu joguei muito pouco e eu tinha muita dificuldade, ó. Aqui dá pra ver que é um segredo, ó. Tipo, dá X pra abrir, tá? Então, temos segredos. Mostra ali, ó, 1 de 4 segredos. Fora isso, como é que eu posso trocar de arma? Deixa eu ver se tem outra forma. Select não. Digital, ó, digital abre isso aqui, o digital dá pra direita, tá? Ah, eu usei. Pura vida. Tá, não tava com vida cheia, não dava pra usar, entendi. Então pra cima e pra baixo por enquanto não tá fazendo nada, tá? Trocar de arma acho que é só assim mesmo. Deixa eu ver o que tem no start. É salvar jogo. Ó, a mira automática. X. Chave amarela. Peguei a chave amarela, gente. Aqui não sei se vai abrir. Não sei como é que eu venho aqui. Talvez, provavelmente eu vou dar a volta e sair ali, né? E vou abrir essa grade, eu acho que vai ser isso. Aqui não tem cara que vai ter segredo não, né? Acho que não. Vamos lá, vambora, vambora. Eu não lembro praticamente nada, tá, gente? Realmente muito tempo que eu joguei. Era muito pequeno, ó, dá pra ver o lugar da chave amarela, ó, ele mostra isso aqui. Dá pra ver a interface ali, a chave amarela também, né? Ó, um inimigo novo. Diz que ele anda sem sair do lugar. Ó, caveirinha. Eita, os capetinha. Nossa, o bicho voou pra cima de mim morto. Ó, tem uma arma nova ali em cima. Cristal de varinha. Andar analógico, bem de boa. Ó, abrir aqui, não sei o que que é. Aqui não tá abrindo. Ok, vamos aqui então, né? Ah. A gente fechou aqui atrás de mim? Fechou, né? Ah, não, só... Manópolis do Necromante. Ô, rapaz, que chique. Corpo a corpo.
Ela é tipo uma motosserra, sabe? Ela meio que pega o alvo. Dá uma travada nele. Muito legal. Gostei. O frasco de cristal é uma vida que você já consome na hora, né? Mas fora isso, você pode levar o frasco de quartzo e usar em situações de emergência, né? Bem avançado isso, né, gente? Muito legal essa arma. Parecia que era coisa de abrir. Ó, a munição tá cheia, né? 100 de munição, não consigo pegar mais. Vambora, vambora. Ó, achei mais um segredo, parece. Sabia que tinha, cara. Os barulhinhos dos bichinhos ajudam bem, né? A saber que tem um inimigo vindo. Ó. Tomo do poder, não sei o que é isso. Deve ser item consumível, será que é? Fortalece suas armas temporariamente. Ah, buffzinho. Olha, cara, deu pra chutar que tinha um inimigo com base no barulhinho. Fantástico, cara. Aqui vai ter coisa também, ó. Pra voltar, né? Besta. 12 flechas. Bem onde eu achei que ia aparecer. Vamos lá. Ó, abri aqui. Não sei se deixar algo pra trás, vambora. É escopeta, né, gente? É uma escopeta, praticamente. Vamos abrir essa porta. 3 segredos de 4, ó. Essa escadinha clássica, né? Provavelmente o último segredo eu não vou achar, né? Vamos ver. Eita, capiroto novo. Ó, aljava de flechas. Isso aqui. Acho que eu dei a volta, né? Ali foi onde peguei a arma. Ah, saída da fase, gente. É, tem uma área que eu não fui, né? Aquela área externa lá que tinha aquela coisa, não sei se... Dá pra explorar por aqui, gente. Às vezes aqui você vê segredo, né? Dá pra virar, dá pra andar por aqui. Muito legal esse mapa, né? Eita caramba, velho. Tinha que fazer isso, né? Vamos ver se eu consigo. Olha lá, que legal. Enfim, faltou um itemzinho mesmo, né? Um itemzinho, segredo e 3 inimigos. Mas vambora. Ó, bem clássico, gente. Exatamente igual o Doom e Cia, né? Aí, puro Doom. Ah, sabia. Sabia que ia ter essa zoeira. Sabia. Vamos ver o loading. Ó, eu tenho a impressão que... É, voltei lá atrás. Putz, eu voltei a fase inteira? Ah, não boto fé, velho. Não boto fé. Foi muita sacanagem. Ah... Ficar puto. Perder esse tempo no vídeo. Lá. Vou perder tempo aqui. Bom, eu achei que teria autosave, né? Foi bom pra ver que... Caramba, muito forte.
Deus. Chave amarela. Escudo de prata. Não sei, tem umas coisas que eu não sei. Acho que é armadura, né? Armadura sem ela. Nem tinha visto isso aquela hora. Ai, Jesus. Bom, agora eu não vou cair de novo nisso, né, gente? Primeira coisa, dar um save. Ah, e aquilo era a munição dessa arma. Aí fica pra cima e pra baixo. Ó. Pronto. Não caiam mais nessa. Não caiam nisso também, gente. Ok, tô com a chave amarela. É uma metralhadora, eu acho. Ó, a flecha tá cheio. Não sei o que foi isso. Barulho meio reciclado esse aí, né? Ó, chave azul aqui. Vou jogar mais essa fase, tá, gente? E aí, ó, área secreta. Bomba temporal. Aí, bomba temporal explode após alguns segundos. Tá, é uma bomba. Pergaminho do mapa. Ah, ele mostra tudo. Legal, cara. Mostrando um trem muito louco ali na frente. Ó, galera aí. Só pra gastar munição nessa galera aí. Opa, perde vida? Muito engraçado essa arma, né? Parece um capacete. Que é barril explosivo, pô. Simplesmente é isso. Olha o que aconteceu. Sempre ficar atento com os troços que esmaga, viu, gente? Não caia nisso. Acaba a munição. Caramba, velho. Eu achei que um tiro bem dado matava ele.
4 tiros pra matar. Vai ser um pra cada um, melhor. Sim, é legal, cara. Bem longa, né? Como é que eu vou passar que subir aqui para pegar essas paradas, né? Já vi. Tô querendo um monte de slot de save. Ó. Não abre? Ih, perdi a chance. Já vi como é que ia ser. Perdi a chance. Perdi a chance. Devia ter ficado parado aqui e esperar ele subir, entendeu? Bom, não tô com a chave verde. Cadê? Chave azul não peguei. Será que é opcional? Aqui parece o lugar que vai ter aquilo ali. Chave azul. Legal, quando eu pisei ele acendeu, né? Aqui sai pra lá. Saco de exploração. O que é isso? Ah, não é item consumível, não. Agora eu tenho que ir atrás do lugar da chave azul. Aqui. Vamos lá, dar um savezinho. Deve ter os F5, deixa eu ver. F9. Não tá dando certo não, os Fs. Ah, tá. Um aqui eu acho que aumentou a munição máxima, né? Ó, 153 de munição. F5. F5 da save. É Quick Save, né? É. F9 da Quick Load, tá? F5 Quick Save, F9 Quick Load. Mais de boa, né? Pra não ter que apertar Start, selecionar o slot. Saideira? Saideira, bora. Nossa, olha, deixei muita coisa pra trás, hein? 7 segredos, gente. Uma fase enorme, 10 minutos. Aí fica aquela coisa, encerro agora, vou mais uma. Encerrar agora, né, gente? Vou já conferir o outro jogo. Ó, os inimigos estavam parados, me viram. Esses não viram ainda. Vamos usar os itens consumíveis, vai. Está. Ó, olha lá o item ali em cima, ó. Ó como explodiu. Ó, como muda as armas, cara. Que legal. Que legal, que legal, que legal. Ó, tira vários projéteis, ó. Ó. Que massa. Tudo fica empowered, né? Ó. Eu vou dar um save bem aqui. Eu quero ver se ele volta aqui, tá? Quando eu morrer. Vamos ver. Ó, vou dar um save bem... Ó, a vida é uma correntinha, né? Ó, morri. Ó, ele voltou aqui, no lugar do último save que eu dei. Se eu quiser voltar atrás, tenho que usar o salvamento rápido anterior, ó. Salvamento automático, início da fase, ó. Esse aqui é o início da fase, tá vendo? Então, uma forma aí. Vamos ver, tocha. Ó, a tocha tira basicamente a iluminação do jogo, ó. Não tem nada de realista na tocha, né? E esse aqui, vamos ver. Ó, uma bomba. Me explode? Explode em mim? Eita! Por que eu perdi tudo? Entendi não, pera aí.
Só tem uma. Nossa, é forte a bicha, hein? Ok, 14 de armadura. Bom, gente, vamos aqui encerrar esse joguinho, mudar de jogo. E vamos lá pro Hexen. Vamos lá. Ó, seleção de fase. Só ir de fase. Deve ser fase muito longa, né? Vamos lá, novo jogo. Gente, escolher classe, olha só, cada um tem suas estatísticas, né? Eu tenho mago, clérigo e combatente. Tá? Eu achei que ele vai ser mais corpo a corpo mesmo, né? E esse aqui mais à distância, quem sabe fica parecendo mais com o próprio Heretic, né? Vamos pro combatente, que é bem diferentão. Dificuldades. Ó, tem abertura, rapaz. Com legendas. Os que refizeram isso aí, né? Deram um remaster muito bom. Corax, the second rider, threatens another world. Esse jogo vai ser bem mais complexo, né, em termos de estrutura, né, vai ter uma coisa meio Metroidvania, você viu que parece que são poucos mapas, mas devem ser mapas muito grandes, né? E aí tem até uma questão de você voltar pro mapa anterior, parece, tá? Each led by a single man, the warlord Zedek, High Captain of the Legion, is both judge and jury to all. Deve ter puzzles também, pelo que eu ouvi falar. Eu não lembro quase nada também desse jogo. Eu joguei mais o Hexen 2 também, bem pouco, era muito ruim. Era muito criança na época. Só jogava com aqueles cheats de imortalidade, né, aquelas coisas. Eu não sei nem os códigos de cor, só lembrava do Doom mesmo. Do DKFM ele também tem. Quem quiser pular aí a cutscenezinha, só usar o capítulo do YouTube, né? Restless in an uneasy alliance, these twisted leaders rule a twisted land, crushing absolutely all who would dare to oppose them. Bem legal, bem legal. Today they will trade their worldly power with Corax for the dark gift of unlife and a mastery of forces more terrible than even their depraved minds could ever imagine. From the ranks of corruption, 3 heroes emerge. Os 3 heróis. For a single cause, the destruction of the masters they once served. Their names will become a thing of legend. Esse pulinho câmera lenta foi lindo. Daedalon and Parias must heal the world of Hexen for all time. The world must undergo a testing. A journey must begin. Legal, legal, legal. Prontinho, tô aqui. Ó, começa no soco. Armadura, Armor Class 3, ó. Ó, left button, right button, Y mapa. Ó, esse tem pulo, gente, tem pulo no ar, brinca, rapaz. Aqui tá fechado, parece. Se ele faz um combinho. Ó, o alcance é bom. Dá pra você manter a distância do inimigo, viu? Digital esquerdo abre os itens, vai ser a mesma coisa, eu acho. Pra cima e pra baixo não sei se faz algo. Acho que vai ser bem similar, né? Deixa eu ver se dá pra subir aqui. Tá, olha aí. Já tem uma verticalidadezinha já, ó. Legal, cara. Chave da esmeralda. Não sei se aqui é pra sair pra outra fase. Vambora, 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 vambora. F5. Perdi bastante vida, né, por sinal. Ó.
matar de boa sem perder vida, tá? Tá, caramba, o que aconteceu? Ai, Jesus. Tá. Pegadinha do malandro, ok. Que isso, vou usar. Tinha que explodir. Ah, vai, é uma granada bem lenta. Não saves a mais aí, porque o bagulho é violento. Ah lá. Eita caramba! Tá louco? Tô mal, hein? Olha! Totalmente inesperado, cara. Ó, ele faz o barulhinho quando encosta na parede, olha lá, Duke Nukem. O Doom também fazia, né? Acho que é o Doom. Ó, temos aqui um lugar pra curar a vida. Que parece que a vida é mais escassa nesse, né? Ou porque eu perdi mais vida por estar corpo a corpo no início, né? Isso recupera a vida. 10 de vida cada um. Olha o que temos aqui. Ó a chave verde ali. Deixa eu salvar, porque eu tô com medo. Não tenho armas novas ainda. Combinho de 3 hits parece, né? Chave. Ó as portas fechando. Vai ficar abrindo e fechando? O que que é? Tem cara, né? Eu sabia que ia ser de esmagar, cara. Joguinho bem brutal. Fora. É, né? Deu medo. Tá, aqui abriu? Não abriu. Provavelmente vou pelo outro lado, né? E ali. Olha, abriu aqui, ao invés daqui. Deixei. Capacete, ó, a armadura subiu pra 6. Vê que a armadura aqui parece que é um negócio que não gasta, né? Como no outro jogo, como nos outros de referência. Mas que você vai subindo no Armor Class, quem sabe é permanente, né? A arma que é bom nada ainda, né, gente? Eita caramba. Vou cair aqui. Ó, tem uns capiroto voador aqui pegando fogo. Os inimigos se matam, lá. A lá Doom. Eles se acertam. Delícia, cara. Combatezinho gostoso. Corpo a corpo. Tá, não sei o que é isso aqui. Traje. Chave de prata. Mais um negócio que eu tenho que ir atrás, né? Tá. Acho que aqui, ó. Vai ser aqui. Tinha que ter negócio de esmagar, eles gostam. Olha como é estranho, né? Quando você olha pra baixo, que o jogo não é 3D, né? Acho que é uma ilusão de ótica que ele usa pra verticalidade. E não tinha mouse look, né? Também eu acho. Acho que ainda não tinha.
Não sei o que eu tenho que fazer aqui. Eu subi aqui. Eu caí. Peguei vida já. O Armor Class caiu, gente. De novo fiz isso. Tá, vambora. Vambora daqui. Beijo. Tá, voltou uns inimigos. Deve ser por aqui. Já vi o caminho que eu vou, né? Pra cá. Pra cá? Acho que não, né? Que eu já abri. Tô perdido agora, hein? Pera aí, tem um troço mostrando bem aqui. Sair da fase? É isso aqui. Ó. Não sei o que aconteceu. Chefe? O que é isso? Mortal, are you ready to die? Não. Ou não. Eu acho que eu passei de fase aqui, mas... meio confuso pra mim. Dá pra voltar? Deixa eu ver. Ai, caramba. Pera aí. Ó, eu não vejo muito como voltar a fase aqui. Supostamente daria pra voltar entre uma fase e outra, mas... não sei como seria. Tem um X vermelho ali, deixa eu ver o que é aquilo. Só queria pegar uma arma nova, pelo menos. O lance de não ter arma ainda, assim, deixa um pouquinho mais cansativo o jogo, né? Olha isso! Como assim? Posso trocar? Que legal, cara. Não sabia que dá pra trocar de classe, não. Que bacana, cara. O Armor Class 2. Manteve os itens. É tipo um Trine, você troca de classe. Que legal, cara. Olha lá. Realmente, lembra muito... o Hexen, né? O Heretic. E que mais? Clérigo. Ó, o clérigo é corpo a corpo. Tem um escudinho, mas eu não sei. Ah, bloqueei com... olha, a gente bloqueia com left trigger. Que massa, cara. Ó. Que da hora, cara. É muito mais legal jogar com ele, pô. É, mas mais fraco, né? Tem que usar o counter pra matar rápido. Deixa eu ver se tem... o left trigger não tá fazendo nada. Pelo menos com essa arma. Ó, e a vida é a mesma pra todos? Você troca de classe? Acho que é a mesma, né? Magia, não sei o que é magia, né? Stat magia. Vou jogar um pouquinho com o mago, vai. O que é esse trem aqui mostrando pra mim aqui? Ah, ele mostra o objetivo, gente. Eita caramba! Ai, doeu. É, esse tem menos armadura, né? Então... tomar ataque é bem pior, né? A vida é a mesma, mas a armadura faz toda a diferença, né? Mana azul, o que é isso? Ah, tem um medidor de mana, ó. Tá aumentando ali. Isso.
Sai, só corre, só corre. É, jogar com esse cara papel aqui. Ah, deixa ele aí, né? Eu tô jogando esse trem sem querer. Não tem nada. Só pra me assustar. Salva aí. E ó, gente, é isso. Você entra nesse portal, você teleporta. Questão, consigo voltar? Não consigo nada, ó. Tem um troço aqui. Não sei como é que eu vou liberar isso aqui pra eu pegar, não. Início, hein? E arma que é bom nada, né, gente? Tô jogando isso aqui tem um tempinho. Caramba, quem tá matando? Esquisito, cara. Ó, peguei esse troço, amuleto de proteção, aumentou a Armor Class. Tá de sacanagem, velho. Vai pra cá, né? Eita, nós! Como assim? Ó, já foi pra outro lugar. Ele teleporta, né? Esquisito pra caramba. Ó, tem um troço aqui na frente. Ah, tá aqui. Deve ser o final da fase. Gente, tá sendo muito esquisito a forma de... Por isso que eu voltei, não voltei? Eu voltei pra fase lá, ó. Olha o que a gente tem aqui. Ó, gasta mana, gente. Finalmente uma arma diferente, né? E aí parece que pegou as outras classes também, vamos ver? Olha lá. Gasta mana? É, a mana é a munição, tá? Então deve ser uma munição universal, né? Interessante, interessante. Left Trigger não tá fazendo nada nesse. Vamos ver o Clérigo. Left Trigger não faz nada. Só o escudo que tem Left Trigger, será? Então mana é a munição. Já desvendei. Mistério. Pelo menos deu pra testar um pouquinho, né? Tô bem perdido agora. Bem perdido mesmo. Tipo, tem um portal ali. É, eu vim... Será que eu voltei sem querer? Eu fiquei perdido, tá, gente? Ó, mana azul é munição. O lance de trocar de classe eu achei fantástico, né? É meio confuso essa navegaçãozinha dele, ó. Porque você vai e volta. E aí, tipo assim, qual que é o lugar que eu tenho que estar? Eu não sei. Eu fiz o que eu tinha que fazer aqui. Não sei. Ó. Pisei e já tomei, cara. É muito confuso pra mim isso. Tipo, eu não sei se eu peguei chave nem nada, eu acredito que não. Talvez tenha voltado sem querer aqui, né? Ó, abriu aqui. Aqui. Vamos lá.
Gostosinha a arma, hein? Tá, ativei esse. Ó, outro portal, gente. Que a gente vai pra outro lugar. É muito louco, cara. Você troca de mapa, você nem vê. Ó, Guardian of Steel, o nome do mapa ali embaixo à esquerda. Então, é uns mapas interconectados, você vai e volta. Ó, inimigo novo. Bloqueia, ó, que legal. Sem querer, voltei. Que louco, né? E o inimigo voltou exatamente. Caramba, eu tô envenenado? O que é isso? Parece, né? Parece que tava envenenado. Acho que tá bom, gente. Vou testar o co-op, né? Já dei umas voltas aqui. Já deu pra ver o quão difícil o jogo é, né? Em termos de navegação e tal, comparado ao outro, que é uma estrutura mais tradicional. Esse aqui é uma coisa mais elaborada mesmo. Mostrei uma arma de cada personagem. O que é mana? Ai! Socorro. E beleza, acho que eu vou testar o co-op local. Vamos lá. E vamos lá, multijogador. Ó, eu tô só com um controle conectado. Então eu vou colocar o primeiro controle pro jogador 2. Que aí o primeiro player vai estar no teclado e mouse, tá? Então eu vou dar um start aqui no controle, ó. Player 2 entrou com o controle, player 1 no teclado e mouse, tá? Vou fazer assim. Só local, não vou abrir para online. Modo de jogo cooperativo, para jogar o Hexen ou Heretic, né? E assim por diante. Eu acho que eu vou no Hexen só porque cada um tem a classe e tal, né? Ó, ele tá sugerindo dificuldade médio agora, né? Talvez porque eu tava jogando no médio mesmo. Nem sei qual que é a primeira fase, mas tá tudo bem, vamos lá. Sem monstro, monstro rápido, cooperativo moderno, blá 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 blá. Ele não explica muita coisa não, né? Vai assim mesmo, vambora. Ó, os 2 players. Iniciar. Classe, ó. Então vamos lá. Vai aqui o player 1 de mago, player 2 de clérigo. E tamo junto. Sem friendly fire. Tá. Tela dividida. E morreu. Os jogadores estão esperando pra ressurgir. Acho que tem que terminar o combate, viu? Ó, jogando WSD. O POV fica um pouquinho diferente, parece, né? Porque fica mais wide a tela, né? Pela divisão da tela. Ó, renasceu, gente. Terminou o combate. Reviveu. Ó, a animação de bloqueio não tem, ó. Não tem o escudo no sprite dele, né? Enfim, esse é um joguinho bem diferentão, né, gente? Deu pra ver a mecânica de respawn, como é que é. Deixa eu testar aqui de novo. Vamos lá, vamos morrer. Ó, F5 e F9 não funciona, tá? Não tem save. Vamos ver, vamos morrer aqui. Ó, morri. Esperando pra ressurgir. Será que eu tenho que matar aqueles inimigos? Porque não tem combate. Ó, a HUD fica um pouquinho diferente, né? Ó, apareceu o cursor do mouse aqui meio esquisito. DS que sumiu, tá? Ó, renasceu, gente. Eu não sei se é simplesmente um tempo ou se é porque tá no combate, tá? Vou testar os dois morrendo pra ver o que acontece.
Ó, cada um tem seu próprio inventário. Que usa o item. Vou esperar aqui, vamos lá. Que é fase de morrer. Só testar o que acontece quando os dois morrem. Renasceu já, ó. Renasceu junto. Morreu os dois. Ó, morreu os dois. Voltou no começo da fase. E eu acho que voltou desde o começo mesmo. Ó, limpou os itens consumíveis, voltou os inimigos. Então é isso. Você não tem save de exit. Se os dois morrem, é início da fase. Acho que nesse jogo aqui é muito complicado, né? Porque a fase parece ser muito grande, meio interconectada. Dá um medinho. Então, muito cuidado. Vão morrer os dois, que não tem save. Ah, oh, gente, o Select. Deixa você ver outro jogador. Que da hora, cara. Ó, Tab. Ó, console, clássico. Não sei como que é no teclado isso. Dá uma scroll do mouse. Não sei. Não é caps lock. Não sei, gente. Não sei. F1. F1. F1 você vê outro jogador jogando. Bem legal, bem legal. Interessantíssimo isso. Bem, onde você tá? Aí você aperta, ah, tá, já vi onde você tá, né? No co-op online, se funcionar, vai ser bem legal, né? Ok, tá ótimo, né, gente? Testei o co-op local, vi o que muda aqui efetivamente e vi que dá pra misturar o co-op local com o co-op online. E aí daqui sair... Bom, gente, reabrir o jogo aqui, é isso. Heretic e Hexen, cooperativo local para 8 jogadores, cooperativo online para 16 jogadores. Também temos o Deathmatch no modo competitivo aí, muitas fases, né? São 2 jogos que são meio que uma sequência, né, um do outro, apesar de ter o Heretic 2 e o Hexen 2. De certa forma, inicialmente seria uma trilogia deles, né? O Heretic, o Hexen e um outro terceiro jogo que não saiu. Então eles meio que são continuação do outro, mas uma continuação meio spin-off, vou assim dizer, né? Porque tiveram continuações da própria franquia, né? Com numeração e tudo mais. É uma surpresa muito agradável, né? Adoro que eles estão fazendo esse trabalho muito bacana de relançar esses joguinhos, né? Jogos já completando aí 30 anos, né? Tô velho, gente. E é isso. Muito bacana, tô adorando esse foco na cooperação, né, facilitando muito jogar em cooperação local, misturar com jogadores online, crossplay, assim por diante, muito bacana esse trabalho, o fato de darem de graça também para quem já tinha o jogo, né, com certeza é um trabalho excepcional que a Bethesda tá fazendo, né, que continue aí fazendo isso todos os anos, ou melhor, Night Dive, né, Studios está fazendo, patrocinado aí, bancado pela Bethesda, muito bacana. É isso, acho que é uma boa forma de você revisitar os jogos, né? Porque, como são joguinhos antigos de DOS, as opções não eram tão boas, né? A gente tinha que usar aqueles mods feitos por jogadores, para compatibilidade com Windows modernos e tudo mais. E agora a gente tem uma coisinha aí nativa, né? Entre aspas, já funcional, com essas melhorias cooperativas, suporte a mods, tradução, enfim. Deixou bem moderno, bem acessível em várias plataformas também, né? Muito bacana, que continue fazendo isso, que continue dando de graça para quem tem os jogos. É isso. Conferindo com vocês, Heretic e Hexen, cooperativo local para 8 jogadores, cooperativo online para 16 jogadores. Valeu, falou e até a próxima, galera!